A Cíntia está lá acompanhando, apurando e traz para a gente aqui em primeira mão o balanço desse dia de negociações. Tem ministério à vista para o Centrão, o Progressistas, o Republicanos, estão ali sendo acomodados, está avançando, a solução sai, enfim. Essa semana, Cíntia, o que está no radar de hoje? Qual é o desenho do ministério para hoje? Porque a gente sabe que daqui para amanhã pode até mudar. Não é? Como diz o filósofo Flávio José, pode acontecer tudo, inclusive nada. Isso. Mas eu acho que dessa vez realmente vai acontecer alguma coisa. Porque o presidente Lula viaja no dia 7, logo após o desfile de 7 de setembro, ele vai para a Índia, vai para Nova Delhi participar, ele vai tomar posse, né, na presidência do G20. E o que se espera é que, até lá, bem antes disso, o presidente já tenha pacificado o Centrão. Essa decisão, ou esse anúncio, deve acontecer até quarta-feira. E, finalmente, parece que bateram o martelo, tanto do lado do presidente Lula, que teve uma reunião hoje com, dentre outros ministros, com Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, com Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, e com José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara Federal. E aí, Ananias, o que ficou definido, ou pelo menos no dia de hoje, na segunda-feira, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, é o Ministério dos Esportes. Aí a pergunta que não quer calar, mas por que antes o Centrão não queria o Ministério dos Esportes? Porque eles iriam querer agora? Por um motivo muito simples, porque o Ministério vem turbinado com aquela mudança em relação às apostas. Então, é muito dinheiro que vai fazer parte desse ministério que passa para as mãos do progressista. Além disso, também tem o Ministério de Portos e Aeroportos, o Márcio França vai ser gongado mesmo, deve sair, e o presidente Lula vai comunicar essa decisão à Ana Moser, que é a ministra dos Esportes, e também ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu já vi aqui na agenda do Alckmin que amanhã ele vai para São Paulo, então não sei como é que eles vão ter esse encontro aí de hoje para amanhã, porque o presidente Lula amanhã também tem uma agenda bem cheia, inclusive à tarde, Ananias, há uma expectativa grande que ele anuncie essa reforma. Sabe por quê? Porque amanhã vai ter uma solenidade bem aqui do meu lado. Vai acontecer às 3 horas da tarde, uma solenidade aqui com o presidente Lula. Às 10 horas ele tem um evento na Polícia Federal, mas ele estará aqui às 3 da tarde. Então, quando a gente sentir o termômetro dos políticos por aqui, a gente vai saber se realmente essa reforma será anunciada amanhã. Quer dizer, que não é tão reforma assim, né? Porque serão apenas 2 ministérios. E também o que se sabe no dia de hoje é, como a gente já tinha antecipado, é que provavelmente o presidente não vai mexer, pelo menos agora, na Caixa Econômica Federal, Ananias. Tá aí, olha, a Cíntia traz a apuração, este é o termômetro, este é o sentimento de hoje, isto é os bastidores de hoje em Brasília, que caminha para a concretização dessa mini-reforma ministerial com a mudança em pelo menos 2 ministérios. Progressistas no esporte, no lugar de Ana Moser, e aí turbinado, porque vai vir a regulamentação das apostas esportivas e parte da arrecadação justamente para os esportes. E o republicano com portos e aeroportos. Ficou de bom tamanho para o Centrão, Ari? Não. O Centrão é como os deputados estaduais do Piauí, como os vereadores de Teresina. A fome deles é insaciável. Mas, como a Cíntia bem frisou, por enquanto é o que temos. Eu louvo aqui o pulso do presidente Lula de não ceder a essa fome insaciável do Centrão. Mostrou que com jogo de cintura, com muita negociação, com habilidade, é possível tocar as pautas importantes no Congresso, manter a governabilidade, ceder onde pode ceder, porque se fosse outro, já teria ficado refém desse grupo de partidos, teria cedido o Ministério do Desenvolvimento Social, sim, teria cedido tudo que eles pediram. E aí eu friso mais uma vez, isso é ter habilidade política. E chama a atenção para que todo esse assédio ao desenvolvimento social, Osmando, e junto com ele a Caixa Econômica, que é o banco que faz o pagamento do desenvolvimento social, foi rechaçado pelo governador. Isso é uma vitória importante no sentido de manter preservado a essência do governo, que é os programas da área social. Seria por aí? Olha, eu assino embaixo o que disse o Ari em relação ao pulso do presidente Lula em não ceder áreas
essenciais, fundamentais, áreas que são a própria essência do governo, que são o Ministério do Desenvolvimento Social, o combate à fome e à miséria, e agora ampliado neste programa do Brasil Sem Fome, que envolve cerca de 20 ministérios e empresas brasileiras, num trabalho permanente, voltado para as pessoas, voltado para a elevação da dignidade dos brasileiros. E a Caixa Econômica, que é uma instituição importantíssima, que foi muito abalada na gestão anterior e que agora tem uma mulher inclusive de carreira da própria Caixa, que tem feito um bom trabalho, e a Caixa é um banco social que vai cumprir um papel extraordinário. Então, eu vejo como positivo o presidente não ceder esses dois segmentos importantes do seu governo, essas duas marcas do seu governo, para negociar com o Centrão, negociar com o Congresso. Mas a Cíntia falou em jogo, e eu acho que nesse jogo político, a gente não pode esquecer que o PP, o Partido Progressista, sempre trabalhou muito com essa história de jogo, porque é dele a iniciativa de estabelecer no Brasil os cassinos, embora haja um confronto muito grande com o mundo religioso, sobretudo com os evangélicos, que não desejariam que os cassinos fossem implantados, mas é do PP a luta para que sejam implantados os cassinos no Brasil. Então, quando vem o Ministério dos Esportes, recheado de dinheiro, graças aos novos formatos das loterias, inclusive a recriação da raspadinha, que vai ser anunciada por esses dias, é natural que isso contente mais ao Partido Progressista do que até outros ministérios. Tá aí. Cíntia, e a repercussão na bancada piauiense? A gente tem aqui no Piauí, por exemplo, os esportes com solidariedade, né? Seria essa alteração, teria uma sede, seria bem-vinda para o Piauí, diante dessa chegada do Centrão, no caso aí o Republicanos, no comando, perdão, o Progressistas no comando dos esportes. Com relação aos portos e aeroportos, qual é a repercussão, não só na bancada, mas para o estado do Piauí, com essas alterações aí no governo federal? Olha, Ananias, quando o ministro Wellington Dias estava sendo dado como demissionário, o PP deu muito pouco ou quase nada. Então, não acredito que vá reagir agora. Até porque essa é uma decisão nacional e o próprio Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, já pacificou, já é algo que o PT sequer questiona, porque eles questionaram, por exemplo, a saída da Rita Serrano. Alguns grupos, aqueles grupos ligados às associações de empregados da Caixa Econômica Federal, que sempre foi um eleitorado muito forte do presidente Lula. Os bancários, né? Haja vista que o próprio ministro Wellington era bancário, a Regina Souza, presidente do PT, também. Então, à medida em que o presidente conseguiu uma solução que não mexe com nenhum petista histórico, se a Ana Moser foi uma militante, ela é uma militante importante, ela teve um papel muito importante na eleição do presidente Lula junto aos esportistas, isso é fato. Só que o que eu ouvi hoje é algo duro e bem cruel. Ana Moser vai cair porque não tem voto e não tem padrinho político. Eu, particularmente como mulher, fico muito triste de ter que dizer isso em 2023, mas parece que a gestão pública, com Lula ou sem Lula, continua tendo essa regra, né? Sem padrinho, sem voto, é difícil permanecer, principalmente quando tem um partido guloso, como já disse aí o Arimatea Carvalho. Felizmente é a real política, né? A gente que estava esperando, né, Cíntia, ver no governo aquela imagem que subiu a rampa junto com o presidente Lula, que ela perdurasse pelo menos por mais tempo, mas precisou desse sossega-centrão, né, para ajustar essa base no governo, que é no Congresso, que ela é implacável, a gente sabe que são partidos
que tem, de fato, esse poder muito grande. E já a pergunta que o Ananias fez agora há pouco, eu acho que para o Piauí só dá um braço de sobrevida para poder executar algumas ações para os progressistas aqui no estado do Piauí. O estado que o Progressistas elegeu uma bancada importante de deputados, mas sem esse guarda-chuva do governo, tem suas ações completamente, quase na totalidade limitadas, restrita à execução de emendas parlamentares. Aí, com o Ministério dos Esportes, ganha um braço de atuação que eu acho que pode ser importante para eleições de 2024, já que a gente está falando de prefeituras, né? Microações que podem ajudar. Arremata, Lécio. Olha, era importante realmente ceder, porque como a gente já trouxe aqui, o governo tem cerca de 130 deputados e precisa de pelo menos o dobro disso para aprovar o mínimo de matérias importantes para o desenvolvimento do país. Só que eu chamo a atenção que realmente o presidente cedeu em um ministério que não era inicialmente cortejado, como disse o Ari também. Se fosse, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, podia no início dessa pressão, já que tem uma necessidade grande de aumentar essa base, ter indicado pelo menos, ou por exemplo, o Ministério da Saúde, que foi o primeiro ali tentado pelo Centrão. Depois o Ministério do ministro Wellington Dias e assim por diante, com os outros também que foram cortejados. E aí eu chamo a atenção também para o fato de todos esses nomes, né, no caso do Progressistas e do Republicanos, que vão fazer parte do governo agora, são muito alinhados ao presidente do Congresso, né, o Arthur Lira. E aí, com esse movimento, não entram parlamentares para votar com o governo só do PP ou do Republicanos, mas também entra parte ali do PL. Inclusive, hoje, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que isso não vai acontecer, que o partido não vai se aproximar do governo. Só que isso já vem acontecendo, Ananias. Nas últimas votações de projetos importantes para o governo, muitos parlamentares do PL já votam com o governo. A reforma tributária foi assim, né? Foi assim. Então, esse é um movimento que não parte só do PP ou do Republicanos, mas uma articulação que Lira faz e que agora pega a cabeça aí de Ana Moser. E eu fico me perguntando como é que vai ser essa repercussão na área dos esportes. Porque apesar de não ter sido muito noticiada as ações da Ana Moser, talvez por essa falta de apadrinhamento, por essa falta de votos, como a Cíntia disse, que foi colocado, ela já vinha trabalhando na questão do Bolsa Atleta, é um projeto importante, né, na base esportista do país, tendo em vista aí que é tão famoso nesse setor, e também vinha pleiteando a Copa do Mundo Feminina, né, para trazer novamente para o Brasil. Eu não sei a que ponto que ficou, mas ela vinha realmente atuando fortemente e infelizmente vai perder o cargo. O fato é que o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem a pauta, tem os votos. E o governo precisa das aprovações, das ações que são importantes para o país, para desmanchar o governo, para fazer acontecer o governo do presidente Lula. Então, de fato, precisou dessa acomodação.